Como é que é, povo do xadrez? Bem-vindos a mais um vídeo do canal, Bruno Andrade aqui. Em tempos de Mundial, hoje tivemos mais um empate entre o Dingliren e o Nepomniachtchi. O Dingliren jogou E5, eu acho que ele devia tentar ser mais ambicioso, mas a estratégia dele passará por se calhar jogar sólido pretas e tentar ganhar de brancas. Apesar de ele estar a perder um jogo e faltarem muito poucos jogos para o final, parece um pouco ambicioso, mas de qualquer forma vamos cobrir esse evento como alguns subscritores pediram. No fim, vamos fazer depois um resumo de algumas partidas, ou talvez todas. Bom, mas hoje venho-vos falar da lenda Bobby Fischer. Vamos ver aqui um jogo que é muito antigo, contra um dos que foi dos principais rivais do Fischer logo ao início, o Samuel Radchevsky. Por acaso há outra partida aqui no canal, foi dos primeiros vídeos que eu fiz, que é um jogo contra ele, mas neste caso foi uma dragão acelerada. Eu vou deixar um cartão no fim do vídeo, se vocês quiserem ver essa partida. Foi um jogo em que o Bobby Fischer ganhou em basicamente 10 lances, por aí. Bom, e eu trago-vos aqui o anti-dragão secreto do Fischer, porquê? Porque, como toda a gente deve saber, e quem não sabe fica a saber, o autor da frase de contra a dragão jogamos, portanto, E4, C5, jogamos aquele sistema do... Eu até posso pôr aqui a abertura, portanto, já agora vemos a abertura do jogo. Portanto, o Fischer, aqui as pretas quando jogam a dragão, o Fischer é aquele homem que diz que as brancas jogam bispo E3, F3, dama D2, grande roque, bispo C4 por vezes, H4, H5, troca, joga o bispo H6, troca, entra com a dama com cheque e ganha com mate. Pronto. E de facto ele mostrou isto muitas vezes e muitos outros jogadores também. Mas surpreendentemente vamos ver aqui uma variante do Fischer, que é uma partida que vocês de certeza que não vão encontrar no outro canal. Quem encontrar no outro canal meta o dedo no ar, eu duvido. Porque é uma partida, não é só por ser antiga, mas é que de facto eu quando vi esta partida do Fischer fiquei muito surpreendido, porque ele não vai fazer isso nesta partida. E isto é uma partida que de facto dá para, às vezes, projetar. Quem vê este canal pode tentar projetar esta variante, ou uma variante muito parecida com esta, nas suas partidas e surpreender o adversário. Até porque hoje em dia a teoria está muito evoluída, há muitos cursos no Chessable de dragão, inclusive do Arnie Shikiri, que é top 5. Há muitas variantes novas na dragão. Quem joga a dragão e lê esses cursos está muito bem preparado contra estes sistemas do Fischer, não é? Do bispo E3 e do F3 e o ataque inglês, basicamente. E aqui vamos ver outra variante. E às vezes pode ser útil, porque vou-vos dar um exemplo. A abertura Londres. Se eu disser alguma coisa errada, podem me corrigir, porque eu não gosto de enganar ninguém. Mas eu vou dizer aquilo que eu ouvi. Que é a abertura Londres, por exemplo, foi uma abertura que, surpreendentemente, se calhar para muitos, não era jogada há mais de um século. Portanto, tanto quanto sei, a abertura Londres era muito jogada até o ano 1920 e troca o passo. Mas depois parece-me que era com as pretas jogavam o lance bispo D6, conseguiam igualdade e foi determinado que as brancas não conseguiam grande vantagem na Londres e deixou de ser jogada. Quem é que voltou a reabilitar essa variante? O Magnus Carlsen. Claro que estas variantes normalmente são reeditadas por tops, não é? Por top 1, top 2, top 3 do mundo e coisas assim do género. E jogadores assim do género. Mas quem sabe se não existem outros jogadores até mais fracos, não é? Que reabilitem variantes antigas. Porque lá está, caem em desuso, como aquela partida que eu vos mostrei aqui do canal do Korchnoi contra o Caruana, que jogou uma variante que já não era jogada há mais de 10 anos e apanhou o Caruana despreparado. Portanto, vamos ver então esta partida. Eu vou ler aqui o contexto. Isto é do meu livro, que é a minha Bíblia, que foi o primeiro livro que eu ganhei no xadrez e basicamente aprendi a jogar xadrez com ele, que é o livro do Fischer Spassky. Tem aqui muitas partidas deles. Vou ler porque eu sei que há muita gente que gosta de saber o contexto. Eu, inclusive, quando vejo outros canais, gosto de saber o contexto das partidas, gosto de saber as histórias. Quem não estiver interessado, passe para a partida. Basicamente, aqui o que diz é que encontro Fischer-Rachevsky 5,5, 5,5. Portanto, o que eu vou ler é tudo o que diz aqui. Um bocado descontextualizado.
Mas o que diz é o seguinte: a rivalidade entre os dois grandes adversários tomou tais proporções que não havia outra solução a não ser uma luta direta entre ambos para se decidir quem era o mais forte. Portanto, o Reshevsky é muito mais velho que o Fischer, foi campeão dos Estados Unidos muitas vezes, até que apareceu o menino Fischer que começou a ganhar muitos jogos, inclusive o Reshevsky. Dizia-se que Reshevsky era invencível neste tipo de encontros e o resultado conseguido recentemente no torneio jubilar de Buenos Aires para grandes mestres reforçava a opinião de que Fischer ainda não se podia medir com Sami em torneios de maior categoria. Portanto, a situação tinha amadurecido para um desafio e para a reabilitação de Reshevsky. Portanto, o Fischer começou a dar na boca ao Reshevsky, para ir logo com 15 anos. Aliás, essa partida que eu vos mostrei é de 1950 e tal. Portanto, o Fischer tinha pai 15 anos quando começou a dar na boca ao Reshevsky. Muitos, particularmente os mais entendidos, consideravam que Fischer estava condenado a ser derrotado, porque não era possível que um jovem de 18 anos tivesse a experiência e a firmeza psicológica indispensável para um tal tipo de luta. Portanto, esta partida, não diz aqui a data, que eu tive a ler o texto, mas 18 anos, 15, portanto foi para aí em 1960, 61 esta partida. O resultado do desafio deveria destruir o mito de Fischer. E o mais convencido de todos era o próprio Reshevsky. Mas, mais uma vez, Fischer surpreendeu aqueles que não acreditavam nele. Mostrou-se um adversário à altura. A vantagem do mais velho, no que diz respeito à experiência e à técnica, ele respondeu com o entusiasmo juvenil e o melhor conhecimento das aberturas. Porém, o desafio não terminou normalmente. Na 12ª partida, em Los Angeles, o juiz, contra o regulamento do desafio e sem consentimento de Fischer, mudou o horário do jogo. Fischer pediu que fosse respeitado o regulamento e recusou-se a jogar. Porém, o juiz castigou-o com uma falta de comparência. Onde é que a gente já ouviu isto? O Fischer a baldar-se a jogos. No Mundial, para quem não sabe, o Fischer baldou-se a 2 jogos. Deu 2 pontos assim ao Spassky. Toma. Isto porque ele protestava muito com os árbitros, com o sistema. Ele protestava muito com tudo. As últimas 4 partidas deveriam ser jogadas em Nova Iorque. Porém, Fischer pediu que antes fosse anulado o castigo de Los Angeles. Não tendo sido anulada esta decisão, Fischer recusou-se mais uma vez a jogar, tendo recebido outro castigo idêntico. Bom, mas aqui tem que dar razão ao Fischer, não é? O árbitro muda as leis, muda os horários, é como ele quer, não? Então, isto é como ao futebol, quando os árbitros querem ser as estrelas, estragam sempre o jogo. Para o mundo do xadrez, o resultado obtido no tabuleiro foi o verdadeiro e ninguém tomou em consideração as faltas de comparência. A questão chegou mesmo até ao tribunal, pois que era necessário decidir sobre a distribuição do prémio de $6.000. Portanto, aqui o que dá a pensar é que o Reshevsky, com as 2 faltas de comparência do Fischer, ganhou este match. Não sei se era até aos 7,5, se eram X número de jogos, ou 14 jogos. E, portanto, o Reshevsky ganhou por falta de comparência de 2 jogos do Fischer. Bom, mas neste jogo estava 5 igual. Vamos ver o que é que aconteceu entre os dois. Portanto, temos aqui a abertura e o Reshevsky joga a dragão. Portanto, na outra partida que eu mostrei aqui no canal, o Reshevsky seguiu com o cavalo C6. Aqui joga o lance G6, que é a dragão. E o Fischer, lá está, o Fischer aqui costumava sempre sair com o bispo E3, F3, aquela história toda que eu vos contei há pouco. Mas aqui faz um lance bispo E2. Bispo E2. Bispo G7, bispo E3, roque, e agora um lance muito estranho, cavalo B3. Bom, mas que raio de lance é este? Cavalo B3? Bom, este lance eu penso que tem 2 propósitos. O primeiro é porque as pretas vão jogar cavalo C6 e vão fazer pressão aqui. Não é uma pressão gigante nem nada disso, mas basicamente pode haver aqui alguns táticos com cavalo G4, onde o bispo entra em ação, começa a atacar o cavalo. E outra ideia que eu acho que este lance tem é porque, e isto vemos mais até na dragão acelerada, mas pode acontecer, o Fischer, como não recuou, as pretas podem tentar D5 a qualquer momento, porque apesar de perderem um tempo, D5 é um lance forte que joga já para o centro. E cavalo B3, reparem que evita tudo isso. Portanto, quando vier cavalo C6, o Fischer já não tem que se preocupar aqui com táticos nem trocas, e D5 simplesmente não vai sequer acontecer, porque agora o Fischer controla, controla aqui muito bem essa casa de D5. Segue cavalo C6, e agora como é que o Fischer vai continuar isto? Será que ele vai rogar? Será que vai jogar F4?
Existe uma variante que é a Leven Fish, que é há aqui um F4, mas é mais cedo. As brancas rocam curto, ok. Mas aqui não é uma Leven Fish que vai acontecer. O Fischer joga o lance F4. Bom, e qual é a ideia deste lance? Ainda não dá para saber bem. Talvez o Fischer queira jogar F5. Talvez. O Radchevski segue com o lance Bispo E6. Bom, isto na altura penso que era mais que teórico, era mesmo a teoria. O Radchevski, lá está, também era um jogador mais veterano. O Fischer era um inovador, estudava muito a teoria. Ele inovava a teoria, como vamos ver nesta partida. Aqui o lance da máquina é E5. Parece que é um lance bem mais forte, porque E5. Eu não sei porque é que não estou a ver aqui as análises. Ah, porque E5, lá está, combate imediatamente o centro. E o rei branco está no meio. E aqui reparem, por exemplo, F5, simplesmente as pretas capturam tudo em F5 e ganham um peão. E este bispo aqui fica ótimo. Tendo bem em G6, não há qualquer problema com isto. E basicamente, se as brancas tomam cavalo por E5, e reparem que as pretas têm este forte cavalo neste posto de E5, que não pode ser escorraçado por nenhum peão, apesar de terem aqui este peão atrasado. Esta casa de E5 também é vulnerável, mas reparem, agora as peças das pretas vão sair muito bem, sem qualquer problema, ok? E o rei das brancas ainda está sem se saber para onde é que ele vai. Mas lá está, bispo E6, o velho clássico, e aqui veio o lance. Será que a dama D2? G4. Portanto, muito agressivo o Fischer, sempre com o rei no meio, nem parece dele, ele que rocava sempre por muito cedo, mas aqui ele parte para um ataque já na ala de rei. E agora, lá está, D5, bem jogado, portanto a reação no centro, as pretas têm o rei no meio, as brancas têm o rei no meio, as pretas querem abrir o centro. E agora aqui o que jogar? Aqui é um daqueles momentos que eu vos recomendo a pausar o vídeo e tentarem descobrir o lance que vocês fariam. Quem não pausa o vídeo, diz só quer ver o jogo, tudo bem. Quem quer evoluir, deve pausar o vídeo nestes momentos. Porque é assim que se evolui. É como se estivessem a ver a partida no livro. O que é que eu jogo agora aqui? O que é que eu jogaria aqui? Tentarem ver as hipóteses. Bom, se quiserem pausar já sabem. Se não quiserem ou já tiverem pausado, em primeiro lugar é por D5. É o pior lance que se pode fazer aqui. Temos de ter cuidado nas trocas, especialmente no centro, se não tivermos um objetivo muito especificamente. Aqui reparem que é por D5, simplesmente as pretas estão a pôr peças no centro. Estamos a dar o centro às pretas. Quem troca no centro primeiro, normalmente pode perder espaço no centro, porque as pretas, ou o adversário, vai capturar e vai ficar com alguma coisa no centro. E reparem que aqui, quer dizer, as pretas estão muito bem nesta posição. Já têm grande vantagem mesmo. Este cavalo ataca tudo. Aqui se há trocas em D5, o bispo come, ataca a torre. Portanto, isto já está muito bom para as pretas. Portanto, é por D5, não é o lance. Muito tentador seria aqui o lance E5. Mas E5 não é preciso. Porque aqui as pretas têm um recurso D4. Bom lance. Dão uma forquilha às pretas. Às brancas, desculpa. Aqui, por exemplo, se as brancas capturam em F6, simplesmente as pretas capturam em F6, reforçando o peão aqui da forquilha. E basicamente este par de bispos está ótimo, o rei preto está ótimo, o rei das brancas começa a ficar um bocado aflito. Até já podem começar a haver temas em H4, com cheque, ok? Portanto, preciso ter cuidado com isto. E aqui o que fazer? Aqui, bom, aqui se cavalo puro, simplesmente cavalo puro. E aqui as pretas estão ótimas. Outra variante aqui seria se então, aqui, em vez de capturar o cavalo, capturar simplesmente em D4. Bom, aqui as pretas podem capturar, bispo toma, portanto, se dama toma, podem trocar tudo e cai em G4, e se bispo toma, basicamente é igual. Agora aqui as pretas têm o lance cavalo G4. E se come, e se come em G4, come aqui o bispo, que deixou de ficar protegido pela dama. E aqui as pretas estão muito melhor. Portanto, E5 também não é o lance. É impreciso porque as pretas têm aqui um recurso. Então qual é que será o lance? O lance é F5. Reparem, F5 não dá tempo às pretas de fazerem nada. Portanto, aqui, por exemplo, a forquilha aqui
aqui a forquilha já não faz sentido, porque simplesmente cavalo puro. Ok? E o bispo continua atacado. Portanto, aqui nem peão puro, nem cavalo puro, nada, porque este bispo está atacado. Portanto, aqui o Radchevski tira o bispo para C8. Podia ter tirado para D7. E agora vem o lance peão por D5. Força cavalo B4. Este peão parece que vai cair. E aqui o Alekhine jogou uma partida e disse que ele aqui faz o lance D6 e disse que seguramente este era o melhor lance da variante. Só que não é. Porquê? Porque as pretas aqui têm um lance que é simplesmente é por D6. E não se passa nada, as pretas ofereceram um peão, as brancas ofereceram um peão à toa, vem torre a 8 com a coluna toda para as pretas e as brancas dão um peão para absolutamente nada. Portanto, eu não sei o que é que passou na cabeça do Alekhine, com todo o respeito, foi um gênio do xadrez. E lá está, é por isso que o Bobby Fischer é tido como um dos melhores de todos os tempos. O Bobby Fischer não tinha computador, não tinha segundos, ele era o seu próprio segundo, ele estudava tudo sozinho e aqui vem com a novidade teórica bispo F3. Simplesmente segurando este peão que é chato, é um peão no centro que é chato. Veio o lance peão por F5, portanto as pretas vão aqui buscar este peão. E agora o lance A3, porque agora este cavalo não tem casas. As pretas têm aqui um intermédio, que é FG. E tudo bem, bispo G2. Continuar com o bispo na diagonal a defender o peão. E agora força cavalo A6. E agora dama D3. E reparem, o Fischer sacrifica um peão. Mas reparem que ele vai rocar grande, agora está mais que nítido. Rocar curto aqui já não faz qualquer sentido. Tem as peças todas desenvolvidas, as peças menores. Esta torre, quando o rei rocar, vai ficar pronta para vir jogar. E as pretas têm aqui problemas em tirar as peças. Reparem que dama D3 controla aqui F5. Bispo F5 era um lance que as pretas queriam fazer. Ok? Então veio o lance E6. Portanto, as pretas têm que combater esse centro com uma coisa. Grande roque. Cavalo por D5. E agora aqui o que fazer? Bom, mais uma vez, cavalo por D5 não é o lance. Mais uma troca no centro, completamente desnecessária para as brancas, ok? Aqui o Fischer joga o lance H3. É porque lá está, este cavalo não pode comer porque cai aqui. Okay? É assim, bispo por é escusado analisar. Este bispo nem é que é a melhor peça de defesa das pretas. É a única peça que defende as pretas. Se bispo por C3, aqui, agora vou comer esse bispo. Não, vou comer em G4 primeiro. Ameaça mata em 1. E agora? Agora tenho que jogar F5 para defender o mate. Deve ser única. E agora, acho que até pode comer aqui em GF. Tão forte que isto é. Basicamente aqui, quer dizer, olhem para este rei. Está todo aberto. Todo aberto. Vamos pôr que as pretas... então não comes o bispo, eu safo o bispo. Não safa, porque agora pode comer em E6 ou até jogar F6. E como é que impede aqui? Tem que jogar agora aqui um H6. Ou então come aqui de bispo e sujeita-se a grandes aventuras, mas este rei já vem para o meio, o centro todo aberto. Isto nunca pode ser bom. E por exemplo aqui H6, aqui as pretas, isto é tão bom que dá para fazer tudo. Aqui bispo D5 simplesmente. É completamente ganho. Portanto, H3 e aqui o Radchevski faz o lance lógico e provavelmente único G3. Portanto, fecha a coluna H, se as brancas abrem a coluna H, isto está praticamente ganho. E agora o Fischer joga torre HG1. Portanto, esta torre já não vai jogar por H, vai atacar agora em G. Viu o lance dama D6, portanto tira a dama para ligar torres, acaba por defender também aqui o peão. E agora que lance fazer das brancas. Aqui eu vou-vos dar uma pista. Há dois lances aqui, principais. Até nem vos vou dizer os principais. Vou-vos dar duas sugestões. Uma é bispo E4. E o outro é bispo toma D5. Qual é que vocês escolheriam destas duas? Se quiserem pausar o vídeo para pensar, força nisso. Bom, reparem que bispo E4, além de não dar o bispo, as brancas têm o par de bispos, não é? Bom, mas aqui as pretas jogariam tipo rei H8. E aqui se as brancas quiserem ser golosas, isto é muito perigoso. Porque agora veio o lance F5. Este bispo está preso. Tem que jogar bispo G6. E agora, por exemplo, F4.
Olhem que agora estes peões começam a ser muito perigosos. E, por exemplo, até pode vir um E5, este bispo pode começar a entrar, estes peões aqui começam a ficar muito perigosos e passados, ok? Portanto, eu sugeri-vos o lance de bispo E4, porquê? Porque, de facto, o lance do Fischer aqui vai ser bispo por D5. E às vezes vai parecer, epá, mas está a dar o par de bispos e por um cavalo. Mas reparem, o bispo, não, como eu vos mostrei, não entra aqui com eficácia no rei preto. Agora, este cavalo comendo em D5 está muito bem colocado e reparem que isto é bem perigoso. E de certa forma continua a não deixar as pretas desenvolverem como querem. Porque, por exemplo, as pretas para onde é que querem tirar este bispo? As pretas querem tirar o bispo para F5? Não pode. Se bispo E6 perde a dama, com cheque. É descoberto, vai comer a dama a seguir. Portanto, cavalo por D5 cria aqui toda a espécie de ameaças. Com cheque a descoberto pode cair a dama. Não neste momento, a dama defende essas duas casas. Por isso mesmo o Rachevski joga o lance rei H8. E agora, bispo F4. Ataca a dama com tempo. Dama G6. Queres trocar de damas? Claro que não. Dama D2. Fischer não quer trocar de damas. Aqui é uma pequena imprecisão do Fischer, porque permite o lance bispo toma H3. E agora depois torre toma, as pretas têm o lance bispo G4. E com a dama em E2 não teriam bispo G4. Seria bem mais forte. Portanto, com a dama E2, basicamente as pretas não podiam comer em H3. E é que depois disto vem F5 e as pretas começam a segurar este bispo muito bem aqui. Começam a ganhar espaço para pôr aqui torres na sétima, se for preciso, ok? Portanto, aqui uma pequena imprecisão. E o Rachevski aproveita bem porque toma mesmo H3, torre pura e bispo G4. Lá está. Torre H1. E agora veio o lance, a torre E8, ok? Agora ameaça aqui entrar com uma torre na sétima. Então o que é que o Fischer vai fazer? Vai juntar o útil ao agradável. Defende a sétima com bloqueio e ataca uma peça. Okay? E aqui é que veio o lance dama E4, que é um erro um bocado decisivo nesta posição. Aqui as pretas teriam que tentar F5. Apesar de, nesta posição, as brancas estão muito melhor mesmo assim. Aqui, por exemplo, poderia vir dama G2 ou dama H2. Nem sei qual é o melhor. Acho que é dama G2. Faz muita pressão aqui. H5 é muito arriscado. Lá está a abrir. Este peão de H, depois das brancas trocarem, vai ficar muito fraco e sem defesa. Mas, por exemplo, nesta variante, por exemplo, dama F6 ameaça aqui um chequezinho. C3, tipo dama C6 a querer trocar de damas. Agora dama H2 tem que voltar com a dama. E, por exemplo, começa aqui já a cair coisas. Reparem que aqui dama puro, simplesmente torre puro. A dama está sobrecarregada porque tem que defender o mato em H7. E de facto aqui reparem que as brancas estão ganhas. As pretas estão completamente abertas. Dama F7 não. Portanto, cavalo E3 e aqui, lá está, dama E4. Quando F5 era a única esperança. Aqui o Rachevski dá aqui um duplo, não é? Como defender isto? Bom, com o lance dama H2. Defende a torre, que é necessária, e lá está. A dama está sobrecarregada, não pode capturar porque as brancas dão mate. Então vem o lance. Depois de dama H2, as pretas jogam o lance bispo E6, porque tinha o bispo atacado. Reparem que bispo F5 não é possível. Porquê? Se quiserem pausar e tentarem descobrir, força nisso. Ou não é possível simplesmente porque a torre por G7 brilha. E qual é a ideia disto? É que agora rei por dama H6 cheque. Reparem que se rei H8 vem dama F6 cheque e este bispo cai. Ou até dá mate. Se calhar até a mate. Aqui até é um lance mais forte, que é bispo G5 primeiro, para jogar bispo F6. Bom, é muito forte isto. Portanto, aqui as pretas jogaram o lance rei G8, que é mais forte. E agora lá está, cavalo por F5. Jogaram não, isto era se jogassem bispo F5. E agora lá está, cavalo por F5. Porque agora eliminam este bispo de defender este cheque que vem aí. E aqui as pretas agora vão ter que dar a dama. Simplesmente. E cai a dama. E isto está ganho. Portanto, o Rachevski muito bem joga aqui o lance bispo E6. Muito bem, apesar daqui já estar completamente perdido. E agora, como prosseguir isto? Bom, lá está. O dama E4 foi o erro grave. O Fischer está ganho.
mas como ganhar uma posição ganha? Essa é a eterna questão. E aqui o Fischer, como é que ele vai arrematar? Se quiserem ver como, pensar como, força nisso. Se não quiserem, ou já tiverem visto, o lance aqui de arremate começa com torre por G7, brilha. Portanto, a mesma ideia de há bocado, simplesmente não há aqui esta ideia de cavalo por F5, tudo bem, vamos ver qual é a ideia. Rei por, dama H6 cheque, rei G8, lá está, o rei G8 aqui é obrigatório. Rei H8 simplesmente vem dama, bispo E5 cheque até, é melhor, porque já põe já o bispo e já ameaça mate. Portanto, F6 só atrasa o mate e a dama, mais uma vez, não pode capturar porque há checkmate aqui. Portanto, isto é tão forte que de facto rei G8 é obrigatório. E agora as pretas vão ter que sacrificar a dama, mas é por 2 torres, tudo bem, mas esta posição já é um bocado desesperada. Bom, e aqui há várias maneiras de continuar. O Fischer escolheu cavalo D4. Lá está, trazendo este tal cavalo de B3, que jogou ao lance 5 ou 6, e agora trazer peças para o ataque. Torre D8, portanto o Reshevsky finalmente puxa a última peça que não estava a jogar, já tarde demais, para tentar aqui cobrir a sétima, temas na sétima. Veio o lance bispo E5, ameaça mata em 1, torre D7 defende, e agora troca aqui em E6 e joga o lance cavalo G4, ameaçando cavalo F6 cheque duplo. Então torre F7. E agora, como prosseguir isto? Dama G5. Simplesmente ameaça não só cheque, este cheque nem é tão forte, este cheque é mais forte, ameaça aqui, e também ameaça aqui ideias em D8. Veio o lance torre F1, cheque da agonia, rei D2 e H5. Bom, e aqui o Fischer joga e ganha, portanto basicamente o Fischer fez um lance e o Reshevsky abandonou, mais uma vez, se quiserem ver qual é o lance, força. O lance decisivo é simplesmente dama D8 cheque e o Reshevsky abandonou a partida porque não há mais nada a fazer. Portanto, aqui reparem que rei H7 é mate em H8. Aqui, ok. Se rei F7 é um mate muito bonito que é com cavalo H6, checkmate. E se... e, portanto, aqui as pretas têm que jogar torre F8. E agora, como acabar com ele? Cavalo H6 cheque. Agora o rei não tem casas para defender a torre, tem que jogar rei H7, cai aqui, cai ali, vem o lance cavalo F7, há aqui um cheque da agonia, rei A3, já não há mais cheques, e depois, por exemplo, G5, vem aqui o lance dama E7, este lance simplesmente é muito forte, o cavalo vai sair com cheques, basicamente as brancas com dama e cavalo ao ataque vão conseguir dar mate, aqui, por exemplo, rei G6, dama E6 cheque. Vamos supor que as pretas não têm uma casa para segurar a torre, mas vamos supor aqui torre A5, parece que não há aqui nenhum cheque decisivo. Aqui viria cavalo E5 cheque, por exemplo rei H8, dama F6, rei G8, dama F7 e depois rei H8, cavalo G6, checkmate. Portanto, aqui o Fischer, como ganhou esta partida, basicamente desempatou ali entre eles. Eu acho que, pelo que eu li aqui no texto que eu os li, faltaria uma partida, talvez. Porque lá está, as últimas duas, ao que parece, o árbitro penalizou o Fischer e acabaram por dar o troféu ao Reshevsky, mas como diz aqui, o pessoal ficou mais convencido com o resultado no tabuleiro. Este tipo de dramas iria acompanhar o Fischer até ao resto da sua vida. Bom, mas foi aqui uma partida que quando eu vi nesta minha bíblia do xadrez, achei muito interessante porque de facto eu nunca tinha visto este bispo E2 do Fischer, nunca tinha visto esta variante, já vi variantes muito parecidas, onde as brancas jogam com bispo E2, bispo E3, colocam curto e jogam com F4, um bocado ao estilo do Levenfish, mas esta variante assim com o cavalo B3 eu nunca tinha visto. E portanto, se vocês já tinham visto, digam aí, ok? Pode ficar aqui uma ideia para quem vê este canal surpreender os seus adversários quando levar com dragão, porque lá está, há muita gente que joga dragão e que estão bem preparados para aquelas variantes do bispo E3 e não sei o quê. E isto pode ser uma surpresa, ok? Estudem bem esta partida, tem aqui muitas ideias interessantes.
e eu espero que tenham gostado. Nós encontramos-nos por aí. Fiquem bem e até lá.